Graça e paz, amém, irmãos? Pode se assentar um pouquinho, nós vamos nos prepararmos para trazer ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Quantos acharam, digam graças a Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém, queridos? Veja que coisa tremenda aqui essa palavra, né? O Senhor não nos pediria algo que não nos fosse difícil de fazer. E também não nos pediria algo que não visasse proteger o nosso coração. Quando o Senhor fala aqui em Deuteronômio, olha, depois de você ter feito todas essas coisas, edificado casas, multiplicar os teus gados, se aumentar a prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Dentre tantas coisas que a palavra do Senhor nos ensina acerca da nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, uma dessas coisas que Deus visa fazer em nossas vidas é proteger o nosso coração, de uma forma que a gente se lembre sempre que é o Senhor quem nos dá a força para adquirirmos tudo que temos, até aquilo que não temos, né? O Senhor nos dá força para adquirir todas essas coisas. É Ele quem proporciona isso para nós. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Então o Senhor nos coloca o mandamento dos dízimos, das ofertas, esse princípio de honra nas nossas vidas, para guardar o nosso coração. Não somente para prover coisas na vida da gente, mas sobretudo guardar o nosso coração. Se Ele falou isso, é porque essas coisas podem seduzir o nosso coração. Entenderam que o problema é o coração? Então, mais uma vez aqui nós vemos na palavra do Senhor, o Senhor guardando o nosso coração. E em Provérbios diz: guarda, filho meu, teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você nessa noite veio preparado para trazer ao Senhor o seu dízimo ou oferta, presencialmente, fisicamente, ou pelo Pix, né? Tem o Pix agora. Hoje quase ninguém mais faz nada com espécie, né? Com dinheiro em espécie, mas tem o Pix, também tem transferência bancária, também tem uma maquininha de cartão lá atrás, ou seja, você está na liberdade do Senhor para trazer. Aí, é claro que quem entende isso são os filhos, mas se você está entre nós aqui nessa noite, saiba que isso é um privilégio, é uma oportunidade que temos de semear no reino de Deus. Na nação de Israel não tinha somente judeus, tinha pessoas de outros povos, mas lá em Malaquias diz assim:
que todos deveriam trazer ao Senhor dízimos e ofertas. Todos deveriam trazer ao Senhor. E também todos estavam roubando o Senhor nessa questão, né? A bênção é para todos, a bênção do Senhor é para todos. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você fez pelo celular, pelo Pix, não sei qual foi o caminho. Se você já fez isso em outro momento, também não tem problema. Mais importante, você colocar isso diante do Senhor, consagrar isso ao Senhor e agradecer ao Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós reunidos na Tua presença te louvamos e te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse tempo ainda de adoração ao Senhor, ao trazermos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, aqueles que estarão trazendo Tua bênção, seja sobre a vida deles, aqueles que não puderam vir trazer hoje ou fizeram isso em outro momento, o Senhor também abençoe cada vida para a glória e honra do Teu nome, segundo a Tua vontade, segundo o querer do Senhor, segundo a Tua palavra. Que o Senhor, na sua riqueza em glória, venha suprir cada uma das necessidades dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto louvamos ao Senhor, você pode sair do seu lugar, depositar o seu dízimo e sua oferta. Graça e paz, queridos. Amém. Feliz 2023 para quem eu não vi ainda. Amém. Quem não passou a virada de ano aqui conosco, estava viajando. Quem a gente não viu ainda, que esse ano seja um ano de posicionamento na nossa vida. Amém. Ministramos uma palavra de Deus aqui na virada de ano, sobre este ano de 23. Esse ano de 23 é o ano de nós decidirmos quem nós somos diante de Deus. Amém? Ou vai ou racha. Ou é quente ou é frio. Diga assim comigo: ou é quente ou é frio. Morno, mas até Deus está dispensando morno. Está a ponto de vomitar. Então, isso foi uma mensagem muito legal. Muita gente me mandou mensagem depois, dizendo que Deus falou com ele, falou com ela. E muita gente já se posicionando. Para você ter uma ideia, meu irmão, desde o dia 2 eu estou fazendo caminhada. Olha que benção. Ó, tem até um aleluia, glória a Deus, forte aí, ó. É milagre, irmão, você é milagre. Hoje eu já andei 8 quilômetros. Ó, que benção. Pode parecer pouco para alguns aí, mas para mim, meu irmão, é uma vitória. Ontem nós estávamos lá num grupo de umas 8 pessoas lá na pista, e vamos embora, pastor, estamos juntos. Eu falei, vocês são meu espelho, eu estou caminhando por conta de vocês. Já convidei o Carlos ali, já convidei a Rosa, está todo mundo, amanhã às 18 horas, 18h30, nós estamos lá na pista, se não estiver chovendo, lá no lago. Ó, o ano do posicionamento. Esse ano eu me posicionei, quero saúde. Amém? Quero saúde. A mulher agradece. Só o Isaac e Israel que estão bravos comigo, porque eles amam ficar apertando minha barriga. Eu falei que vai acabar, estão bravos. O ano do posicionamento. Falamos aqui para os irmãos não serem mais apenas esquentadores de banco. Se posicione num ministério da igreja aí, amém? Estamos precisando de músico, estamos precisando de gente lá no mídia, estamos precisando de gente para ajudar a cuidar de carro, estamos precisando de gente no louvor, estamos precisando de gente em todas as áreas, estamos precisando de gente. Esse ano é o ano do posicionamento. Olha para quem está do seu lado aí, você não vai ficar no banco só esse ano, não. Ache alguma coisa para você fazer. Amém? Se posicionar. Glória a Deus. Ministério infantil está precisando de gente. Ó que benção, né? Então, Marilene me mandou uma mensagem. Você não estava no culto da virada, né, Marilene?
Mas a Marilene me mandou uma mensagem que eu já vi como uma resposta de Deus para o que nós ministramos aqui. Ela falou assim: pastor, esse ano eu não vou ficar parada. Ó que benção. Esse ano eu quero trabalhar, pastor. Eu falei: eu te apoio, meu irmão, estamos juntos. Amém? Um ano que nós vamos ter que lutar, irmãos, com muita força. É um ano que nós vamos ter que batalhar pela fé, batalhar pela vida cristã. Esse ano e os próximos que virão, é o ano que nós vamos ter que clamar muito, orar muito e trabalhar bastante. Mas é um ano também que eu entendo que Deus vai dar uma peneirada aí. Que Deus vai dar uma peneirada na galera. Já está acontecendo. Quem não é de Deus já está se posicionando para o outro lado. Vocês já perceberam isso? Quem estava em cima do muro já não está mais. Quem estava com um pezinho lá entre o céu e o inferno já está se posicionando. Não, eu sou do inferno mesmo. Presta atenção, se não é o que está acontecendo. Nós também vamos ter que se posicionar, amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo de número 17. Salmos de número capítulo 17. Quero avisar os irmãos que domingo nosso culto normal às 18h30, domingo não teve, domingo passado não teve, porque nós fizemos o culto da virada. E no culto da virada nós deixamos a igreja uma bagunça só, né? Mas foi benção. Quem estava aqui no culto da virada, dá um glória a Deus aí. Foi bom ou não foi? Que maravilha, irmãos. Eu saí daqui, acho que era quase 2h da manhã. Mas foi bênção. E aí não tinha como ter o culto, porque a igreja ficou toda suja, né? O nosso jantar depois. O bom, irmão, é até na hora da janta, mas o desmontar a estrutura depois de um dia cansativo, parte da noite cansativa, mas foi benção. Glória a Deus pela vida dos guerreiros que ficaram aí, ó, e ajudaram a gente. Vocês são top demais. Eu sempre digo aonde eu vou, eu tenho os melhores obreiros do mundo, tem a melhor igreja do mundo, amém? Por quê? Porque é a igreja que Deus nos deu, para congregar, para cuidar, para zelar, top demais. Salmo de número 17, versículo 1: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor e dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra, o Senhor os livra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua
gordura se encerram, com a boca falam soberbamente, tem-nos cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos, e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me santificarei da tua semelhança quando acordar. Amém, queridos? Olha só, Davi é o nome do maior rei de Israel. Davi é o nome do maior rei de Israel. Davi, ele é um personagem, irmãos, marcante na história da humanidade. Davi é um personagem, é um dos, mais citados, se não o mais citado na Bíblia. Davi. 1105 ocorrências bíblicas mencionam Davi. Davi é um dos personagens cuja história a Bíblia dedica mais páginas. Davi. Davi tem tanta importância, a importância dele pode ser percebida pela posição que a sua família ocupava e ocupa até hoje na história de Israel. Em um extremo, Boaz e Ruth eram seus antepassados. No outro extremo, Jesus Cristo foi o seu descendente. Olha a importância na história, na nossa história, tem Davi. Davi, ele era um homem que sua fama amedrontava outras nações, só a fama. Quando outros reis, quando outras nações ficavam sabendo que quem estava vindo contra eles era Davi, meu irmão, o pânico tomava conta deles. A fama de Davi percorria por toda a extensão da época. Davi era um homem famoso. Davi é um homem que foi muito privilegiado por habilidades físicas, habilidades pessoais. Davi, a Bíblia diz, vocês se lembram, que matou um urso com as suas próprias mãos, matou um leão, enfrentou Golias, um gigante, perto de Davi, um homem com quase 3 metros de altura, habilidoso na batalha. Então Davi, apesar de pequeno, apesar de considerarem Davi franzino e alguns muito considerarem Davi incapaz, Davi era um homem que nutria habilidades notáveis, uma força que com certeza vinha de Deus. Davi teve na sua época
à sua disposição, quando do rei, uma das maiores forças, em termos de soldados, digamos assim, da sua época. Davi era um homem que era cercado por muitos soldados valentes. A Bíblia vai descrever sobre eles. Davi tinha muitos cavaleiros, muitos carros de batalha. Davi também era cercado pelos melhores guerreiros que haviam na sua época. Davi tinha um guerreiro que lutava por ele, que ao balançar a sua lança, a Bíblia diz que só numa balançada ele matou 300. Era bom o cara ou não era? A gente às vezes não sabe ligar a TV, irmão. Não sabe mexer no controle da televisão. Às vezes a gente compra um aparelho e não sabe ligar ele, não sabe nem mexer com ele. Outro dia eu estava com meu celular e uma pessoa falou assim: pastor, por que o senhor não usa isso daqui? Eu falei: nem sabia que tinha. Nós carregamos aparelhos celulares que nós não usamos a capacidade dele, porque nós não sabemos, não temos habilidade para isso. Às vezes por falta de interesse mesmo. Não era o caso de Davi. Davi tinha um camarada lá, irmãos, que numa batalha ele enfrentou 800 e matou os 800. Eu não tenho coragem de enfrentar nem minha esposa em determinadas batalhas. Eu sei que eu não vou conseguir ganhar. Davi tinha um outro camarada lá que numa batalha os israelitas fugiram, correram. Mas ele, para defender o território, ele se posiciona e vai lutar. Irmãos, ele lutou tanto, que a Bíblia diz que a espada colou na mão dele. Atrofiou a mão dele na espada, assim, a ponto da espada ficar grudada, ele não conseguir abrir a mão para a espada sair mais. Esses eram os guerreiros que cercavam Davi. Olha aí, ó. Davi teve 3 camaradas, que Davi estava lá um dia na caverna de Adulão, deu sede nele, e os filisteus estavam acampados em Belém. E lá em Belém tinha umas cisternas, uns poços com umas águas puras, com umas águas cristalinas, com umas águas boas para se beber. Você já pensou alto? O que é pensar alto? É quando você pensa, aí você não segura a língua e fala, né? Às vezes eu estou lá dentro de casa pregando sozinho. Às vezes Deus vai me dando uma mensagem, eu não sei se todo pastor é louco assim, mas às vezes Deus está me dando uma mensagem assim, e eu começo a falar aquilo que está vindo na mente. E a pastora falou assim: o que foi, meu irmão? Você me chamou? Eu falei: não, estou falando, meu pensamento está saindo na boca. Teve um momento que Davi falou alto, porque ele sentiu um desejo de tomar aquela água de Belém. Mas Belém estava tomada pelos piores inimigos, talvez, que Israel já teve, os filisteus. E Davi pensou alto: quem me dera tomar um copo daquela água agora, tomar aquela água. Os soldados valentes de Davi que estavam ali, teve 3 camaradas que ouviu ele falando. Sabe o que os caras fizeram? Foram lá, invadiram o acampamento dos filisteus, pegaram a água e trouxeram para Davi. Tem marido aí que não vai na padaria comprar pão, a esposa pedindo. Tem camarada que a esposa fala assim: amor, vai na padaria, estou com uma vontade de comer uma baguete, estou com uma vontade de comer um pão integral, que agora eu estou nessa fase, irmão. Um queijo 0 lactose. A gente não tem coragem de ir.
Os camaradas ouviram Davi expressando um desejo, um pensamento, mas ele não estava pedindo para ninguém ir. Os camaradas foram lá e enfrentaram os filisteus, meus irmãos. Enfrentaram o arraial dos filisteus, do inimigo. Pegaram a água e trouxeram para Davi. Tinha um outro camarada lá que num dia de neve, olha que loucura, num dia de neve, talvez por conta da neve muito densa, talvez uma tempestade de neve, né? Ele não tinha onde se abrigar, ele olhou um buraco, falou, vou aqui, vou me esconder aqui. Só tinha um pequeno detalhe, lá dentro tinha um leão. A Bíblia diz que ele pula lá, mata o leão, no meio da neve. Esses eram os homens que cercavam Davi, que estavam com Davi. A Bíblia vai dizer também que tinha um dos valentes de Davi que foi enfrentar um egípcio. Irmãos, esse egípcio era grande, habilidoso na batalha e estava armado com lança. E o camarada tinha um cajado na mão. Imagine você enfrentar, vamos lá, vamos colocar, você está lá pescando, no Pantanal, imagina só a cena comigo, e de repente você ouve o barulho de uma onça que está perto de você, aí você olha para um lado e fala, puxa vida, esqueci minha faca, esqueci minha arma, aí você olha para um lado, olha para o outro, só tem um cabo de vassoura lá, e ela está chegando, irmão, a onça está chegando. Como enfrentar uma onça faminta no seu habitat com cabo de vassoura? Esse cara foi enfrentar um soldado egípcio que era de grande estatura, diz a Bíblia, armado com lança, e ele tinha apenas um cajado na mão. A Bíblia diz que ele foi lá, bateu no soldado, tomou a arma, a lança do cara e matou ele com a lança dele. Esses eram os homens que Davi estava cercado. Por que nós estamos falando isso para você? Porque chega um momento na nossa vida, meu irmão, chegam situações na nossa vida, chegam lutas na nossa vida, momentos na nossa vida, que as habilidades que nós temos não vão funcionar. A gente vai ter que enfrentar situações que, apesar de todo o recurso, olha, Davi exercia uma posição social muito elevada. Mas vai chegar momento que a posição social não vai servir para nada. Vai chegar um momento que não adianta você estar cercado por muita gente habilidosa, é você que vai ter que enfrentar, e muitas vezes todo o recurso que você tem, toda a sabedoria que você tem, todo o nível social que você tem, não vai ser suficiente para você vencer a batalha. Davi tinha tudo isso. Mas o que me chama a atenção aqui nesse capítulo 17, e tantos outros que Davi escreve, é que tem lutas, irmãos, que ele olha assim e fala assim, olha para o seu exército, tanto cara habilidoso, olha para a sua posição, olha para o seu status, olha para as suas habilidades, para as suas experiências, mas tudo isso não será possível para vencer o que está por vir. Por que eu estou falando isso para você? Deus tem ministrado isso no meu coração. Porque eu estou conversando com muitas pessoas que estão desanimados com a situação no Brasil.
Porque confiaram em pessoas. Porque confiaram em carros e cavaleiros. Porque confiaram em pessoas com habilidades. Não, agora eles é que vão salvar a gente. Porque confiaram que alguma coisa iria acontecer, humanamente falando. E aí eu estou conversando com pessoas, pastor Flávio, que, pasme, estão querendo deixar o Brasil, fechar a sua empresa, abandonar os seus parentes. Desanimados. Hoje eu fui conversar, irmãos, conversei hoje com uma advogada, mulher estudada, letrada, desesperada, com medo, porque ela falou assim para mim, ó, juridicamente, pastor, eu não tenho mais o que fazer contra muitas coisas que já estão acontecendo do dia 1º para cá. E eu falei para ela assim, ó, mas é porque o seu foco está errado, a sua visão está errada, você está olhando numa direção. Eu disse outro dia aqui, um tempo atrás aqui, tem gente cristão achando que Deus perdeu. Mas a nossa atitude, irmãos, diga assim comigo, a minha atitude tem que ser como a de Davi, que quando eu olho para o cenário e vejo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu possuo, todos os meus recursos não são suficientes, eu vou olhar para Deus. Aliás, a gente já deveria estar olhando para Deus com tudo isso. A gente já deveria ter essa consciência, que com tudo que eu tenho, com tudo que eu possuo, com tudo que está à minha disposição, é insuficiente para caminhar nessa terra. O rumo ao céu é impossível. E que eu dependo totalmente dele. Então ele vai orar, ele vai dizer assim, Senhor, ouve a minha oração. Acredite, este ano de 23 é um ano que nós vamos ter que orar muito. É um ano que você não vai mais poder recorrer à sua estrutura, à sua forma de agir e de pensar. Porque tudo isso está sendo tolhido da gente. Não é mais como você fala, não é mais como você pensa, não é mais como você se expressa. Então é um ano que nós vamos ter que orar e orar muito. E Davi sabe que quando a capacidade humana se encerra, eu tenho que estar ciente de que as armas espirituais continuam à nossa disposição. Repita comigo, as armas espirituais continuam à nossa disposição. E acredite, meu irmão, nós vamos ter que fazer muito uso delas no decorrer desse tempo que vem aí. Nós vamos ter que usar muito a armadura da fé. Nós vamos ter que usar muito o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito. Nós vamos ter que usar muito. E Davi sabe disso, por isso que ele está recorrendo a Deus. Eu tenho poder, eu tenho status, eu tenho vida social elevada, eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu sou o rei, eu tenho um exército ao meu favor, mas Senhor, nada disso é o suficiente, eu preciso de Ti.
eu preciso do Senhor, dá ouvidos à minha oração. Vai ter momentos na nossa vida, meu irmão, que não adianta nada. O que vai adiantar é Deus dar ouvido à nossa voz. O problema é quem não ora, é quem não clama, é quem não busca. A partir da compreensão da batalha, porque, irmãos, existem batalhas que nós não vamos nem entender o porquê que estão acontecendo. Existirão batalhas que nós não vamos nem entender do porquê nós vamos ter que enfrentar. Tem muita gente sem entender o que está acontecendo. Tem irmãos nossos que estão assim, ó, chocados, porque, pastor, nós oramos, não oramos? Oramos. Nós não jejuamos? Jejuamos. Nós não levantamos clamores aqui? Levantamos. Não pegamos a bandeira do Brasil e proclamamos? Proclamamos. Mas o que aconteceu então, irmãos? Nem eu sei. O que eu sei é que Deus continua no controle. O que eu sei é que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu sei é que quando eu não tenho mais forças para lutar, a advogada que eu estava conversando hoje, ela falou assim para mim: pastor, eu estou me sentindo impotente. Justamente, impotente. E esse é o sentimento que para em muitos corações. Passou pelo meu. Eu falei: Senhor, que coisa, que sentimento ruim é você olhar o cenário. Poxa, você já orou, você já jejuou, você já clamou, você espera que Deus vá fazer algo. Só que tem um detalhe: a gente quer que Deus faça algo conforme? Ou foi só eu que, pelo menos, eu não orei, mas eu pensei: Senhor, um raio agora, ó. Será que foi só eu, pastor Fabiano? Subindo a rampa, pastor, tá toda a turma reunida ali, já é uma vez só. Será que só passou? Irmão, presta atenção. Graças a Deus, que Deus ouve a nossa oração, amém? Mas graças a Deus que Ele não responde a todas elas. E sabe por que Ele não pode responder todas elas? Não porque Ele não seja Deus, como muitos pensam, muito pelo contrário, é pelo fato dEle ser Deus e saber o que vai acontecer lá na frente. Nós não sabemos. Então muitas das nossas orações, irmão, eu imagino Deus ouvindo nossas orações furadas. Pastor Fabiano, Deus fala assim: meu Deus, Ele nem sabe o que está pedindo, meu Deus do céu. Deus fala assim: oh, meu Deus, se Ele soubesse que se eu fizer o que Ele está pedindo, vai dar B.O. Então Deus nem vai responder. Glória a Deus por isso, meu amigo. Deus não vai nem responder. Então, meus irmãos, preste atenção. O que cabe a nós? O que cabe a nós diante da impotência de não ter o que fazer, irmãos? Humanamente falando, o que cabe a nós? Continuar orando, continuar jejuando, continuar clamando, continuar congregando, aqui ou debaixo de um pé de manga, se proibirem a gente de estar aqui daqui uns dias.
continuar lutando, continuar se posicionando. Senhor, essa batalha é grande demais para nós, não vamos dar conta mesmo não. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós vamos confiar, fazemos menção, é no nome do Senhor dos Exércitos. Então não fique frustrado, frustrada, se os carros e os cavalos e seus cavaleiros não te ajudaram. Não se frustre, porque nós estamos diante do general dos generais, do Senhor dos Exércitos. Não se frustre, porque melhor do que um exército humano, nós temos um exército de anjos, que irão pelejar por nós, que irão lutar por nós. Por isso que eu gosto muito dos escritos de Davi. Coloca aí Salmo 91, para nós lermos. Salmo 91, vocês conhecem de cor, né? Salmo 91, olha lá, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha para quem está do seu lado assim, ó. Fala assim para ele ou para ela, ó. Você habita em Deus, irmãos. Deus habita em você. Então descansa. Então descansa. Salmo 25, versículo 1. Vamos ler, que é bom ler, irmão. Você tem que tomar posse da palavra. Amém? Nesses momentos de luta, de batalha, você tem que tomar posse da palavra. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Verso 2. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. E não vão. Amém? Vamos declarar? Diga assim comigo: os nossos inimigos, os inimigos da palavra de Deus, os inimigos de Deus, não irão triunfar sobre aqueles que são de Deus. Amém? Eu creio, irmãos. Eu creio. Salmo 27, versículo 1, do 1 ao 5. Vamos ler o Salmo 27. O Senhor é a minha luz, aleluia, e a minha salvação. De quem terei medo? De quem? Se Deus, irmãos, é a nossa luz, se Deus é a nossa salvação, por que ter medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão. E quem pode dar glória a Deus por isso? Pastor, mas não é o que eu estou vendo. Confia, espera, espera. Porque estás abatido, ó minha alma, dentro de mim? Espera em, confia nele, calma. Verso 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Verso 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Verso 5: porque no dia da adversidade, repita assim comigo, no dia da adversidade, Ele, o nosso Deus,
nos esconderá no seu pavilhão. Aleluia! No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Tomando posse da palavra, irmãos. Posse. E para finalizar, Salmo 121, verso 1 e 2, depois nós vamos orar. Salmo 121, verso 1. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Levanto os meus olhos para os montes. Deixa eu tirar os meus olhos do que está acontecendo um pouco. Deixa eu tirar os meus olhos das mídias. Deixa eu tirar os meus olhos do exército. Deixa eu tirar os meus olhos e elevá-lo ao Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não vai deixar vacilar os nossos pés. Amém, povo de Deus? Não vai. Eu quero ungir você nessa noite. Amém? Vamos ter a unção com óleo. Eu quero ministrar uma unção de força para você nessa noite. Amém? Uma unção de coragem. Uma unção de fé. Uma unção de determinação. De que você vai tomar posse da palavra do Senhor. Vai parar de olhar as circunstâncias. Vai parar de olhar o que poderia ou deveria ter sido feito. E começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé. E você vai começar, a partir de hoje, profetizar o que Deus poderá liberar sobre esta nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Tenha fé, seja um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus, e fala: Senhor, libera sobre a nação libertação. Libera sobre a nação, Pai, conversão. Libera sobre essa nação, Pai, uma unção de arrependimento. Uma unção, Pai, de reconhecimento de que só o Senhor é Deus. Faz cair, Senhor, as escamas que estão cegando esta nação. Faz cair por terra, Senhor, tudo aquilo que o diabo tem colocado na vida das pessoas que estão cegando a vida delas. Porque eu creio, Pai, eu creio que mal algum chegará à minha tenda. Amém? Vamos parar de falar da situação, quem está entendendo? De reclamar, de murmurar da situação, e vamos começar a profetizar. Vamos começar a abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Porque, irmãos, guarde isso no seu coração. Todas as vezes que Deus permitiu, trouxe juízo sobre a terra, aqueles que eram dele foram preservados. Todas as vezes que Deus permitiu um inimigo se levantar para subjugar o povo dele, aqueles que eram dele, aqueles que buscaram em Deus, aqueles que buscaram arrependimento, foram preservados. Até no dia que Deus mandou um anjo da morte passar sobre o Egito, aqueles que eram de Deus estavam guardados dentro da sua casa, porque o sangue do Cordeiro estava no umbral das portas. Diga assim comigo: o problema não é o anjo da morte, o problema não é o inimigo de Deus, o problema é minha casa não estar identificada com o sangue do Cordeiro.
O problema é a minha vida não estar identificada com a palavra de Deus. É não estar identificada com Cristo. É o inimigo olhar para nós e não ver Jesus. Esse é o problema. Mas se nós temos a imagem, a semelhança de Cristo, se temos um selo do Espírito em nós, sabe o que vai acontecer? O inimigo não irá nos tocar, porque ele vai ver Deus em nós, ele vai ver Cristo em nós. O problema é a gente andar desgarrado, o problema é não fazer o que eu tenho que fazer, o problema é eu não dar espaço para Deus usar a minha vida como deve ser usada. Isso é o problema. Mas todos aqueles que têm a identidade de Cristo, eu creio, serão preservados, serão guardados, em nome de Jesus, amém? Enquanto nosso querido irmão Israel aí ministra uma canção, você vai sair do seu lugar rapidamente, e nós vamos ungir você com o óleo. Vamos ungir você em nome de Jesus. Pode vir aqui fazer a fila para a gente ungir você.